Oi, oi! Você vai perceber que isso não tem mistério. Depende de você, levando o estudo a sério. Entenda que a beleza é um caminho de luz. Entenda que a surpresa é você quem produz. Arte é tão legal, arte é tão legal. Você vê diferente o que parece igual. Arte é tão legal, arte é tão legal. Você vê diferente o que parece igual. Olha, gente, vocês não estão vendo, mas tive aqui um auxílio para lá de luxuoso do meu amigo Silvio Santos, ali em off, tocando ali um check pra gente, né? Show de bola, valeu, obrigadíssimo! Grande artista da nossa terra, um ícone. E aí nós vamos começar a nossa aula aí sobre o teatro, né? Nós vamos aprender várias coisas, várias nuances aí sobre esse tema maravilhoso, essa arte híbrida, porque todas as outras artes colaboram, corroboram, entram junto aí para fazer parte, né, do espetáculo. Hoje tem espetáculo? Tem, sim, senhor. Vamos então para a nossa aula aí. Deixa eu colocar meu violão na estante dele para a gente começar aí já vendo essa maravilha, essa preciosidade que vai ser essa nossa aula aí. Gente, como é rico, como é interessante o teatro. Então vamos conhecer, vamos aprender lá desde o início, né? A história do teatro. Temos o teatro grego, né? Iniciando tudo, aí os romanos pegaram uma caroninha aqui, ó. Aí vem o teatro medieval, né? Aí vem o teatro moderno e o teatro contemporâneo, né? Que é o teatro dos nossos tempos. E por falar em nossos tempos, eu vou já começar aqui com uma pergunta, né? Uma atividade interativa que você não precisa responder agora, tá? Mas daqui para o final, com todas as informações que você vai receber, você vai se situar e vai conseguir responder adequadamente essa pergunta, tá? Só que eu quero que você responda com as suas palavras. Eu quero saber qual foi a ideia que se formou na sua mente através da nossa aula, tá? Como é o teatro atualmente? Como é que você percebe o teatro, né, no seu dia a dia, nessa sua vida atual, né? Então, olha só, primeiras informações. Teatro. O objeto artístico ou obra de arte é o espetáculo. Então, o espetáculo, aquilo que vai acontecer, aquilo que vai ser mostrado, aquilo que vai ser encenado, o trabalho dos atores ali todinho ali, né, com a história que vai ser contada, é isso aí que é o objeto artístico. A obra de arte do teatro é o espetáculo, tá? E esse espetáculo pode ser apresentado no palco, tá? Num lugar assim propriamente construído para essas apresentações, né? Ou fora dele. É tanto que a palavra teatro também significa o local onde acontecem os espetáculos teatrais, né? Ah, eu vou para o teatro. Você vai para onde? Você vai numa casa especialmente feita, com ambientes, com uma sala com cadeiras, com o palco, onde vai ser... Epa, já estou adiantando, né? Então, vamos voltar aqui. O espetáculo só existe no momento da apresentação, né? A obra de arte é durante a apresentação. Por quê? Porque lá acontece uma relação entre o artista e quem está lá para assistir. Já pensou quando o artista
chama as pessoas, coloca uma propaganda na rua, faz um chamativo aí, e aí não dá ninguém. Isso acontece também, tá? Muitas vezes tem uma outra festa, alguma outra coisa, e as pessoas acabam se desviando. Óbvio, claro, quem gosta de teatro, quem tem amor pelo teatro, vai escolher sempre o teatro, né? Mas é uma discussão aqui que a gente não vai alongar muito não, tá? Bom, na Grécia Antiga, no século IV a.C., tá? Em decorrência dos festivais anuais em consagração a Dionísio, o deus do vinho e da alegria. O que acontecia? Aconteciam espetáculos teatrais. Vou fazer aqui um comentário rapidinho aqui, tá? Sempre me coloca junto com as máscaras, Isso, obrigado. Sempre que aconteciam, todo ano tinha essas festas, né? O deus Dionísio é um dos deuses da mitologia grega, né? É o deus do vinho, o deus da alegria, né? E tinham festas, tinham coros, tinha pessoas cantando, tinha orquestras, vamos dizer assim, tinha, né, muita festividade, né? Era praticamente um mês, né? E esse deus tinha um correspondente também que a gente vai saber lá na frente, que é o deus Baco. O deus Baco é o mesmo Dionísio, né? Que é o deus... O que acontece é que numa dessas festas, né, um cara saiu lá do meio do coral, ele estava lá cantando, mas ele deu a louca nele, ele saiu do meio daquele grupo lá e começou a gritar para as pessoas: eu sou Dionísio, eu sou Dionísio, né? E aí, fingindo que era Dionísio, ele começou a falar um monte de coisa. Olha, podem vir tomar os vinhos, podem... Ele começou a falar um monte de coisa e as pessoas amaram, as pessoas adoraram essa apresentação dele, isso dele incorporar o personagem do Dionísio, ele fingir ser o deus Dionísio, tá? O nome desse rapaz aí era Téspis. Pois é, o Téspis foi a primeira pessoa que fez algo assim que passou a ser incorporado, que passou a ser entendido como uma performance teatral, tá? Então é por isso que vem da Grécia as primeiras manifestações artísticas do teatro, né? Então vamos voltar para a gente avançar mais um pouco, porque o teatro é uma história riquíssima e muito iluminada, né? Um espetáculo tradicional é formado, presta atenção nisso aqui, tá? É formado por cenas. Existe uma divisão no espetáculo. Tem uma parte lá, as pessoas vão lá, apresentam, pá, pá, pá. Aí, pá, termina aquela parte. Aí tem uma pequena pausa, um intervalozinho, e aí já começa a outra cena, como a gente já está acostumado a ver hoje em dia. E cada cena é composta pelos seguintes elementos básicos. Tem que ter um espaço, né? Tem que ter um personagem e tem que ter uma ação. No caso de Téspis, ele estava lá num certo local, né? Numa rua, num certo lugar onde tinha muita gente, né? E aí ele tinha ali um espaço. E aí ele começou a entrar num personagem, ele começou a fingir que era o deus Dionísio, né? E a ação dele foi sair lá do meio do coro e começar a falar com as pessoas, né? A começar a agir como se ele fosse realmente o deus Dionísio. E foi, assim, uma coisa memorável que até hoje eu estou contando essa história para vocês aqui, né? Então, o espaço é onde a cena acontece, segundo o texto que está sendo encenado. Depois a gente aprofunda mais isso aí, tá? O personagem é quem executa a ação. Então, o Téspis, né, que fingiu ser o Dionísio, era o personagem. O personagem era o Dionísio, desculpa. E o Téspis era a pessoa que executava, o ator. E a ação é aquilo que o personagem faz, né? Quando ele fingiu ser o Dionísio, tudo que ele estava fazendo eram coisas que ele imaginava que o Dionísio faria, ok? Então, por que nós, seres humanos, fazemos teatro? Mais uma que fica aí na nossa mente aí para a gente tentar responder.
O conjunto de cenas forma uma narrativa, né? Claro, cada parte ali que vai contando, vai se formando, vai contando uma história. E aqui estão as famosas máscaras, né, teatrais, né? Porque através dessas máscaras tem uma expressão de alegria, tem uma expressão de medo, expressão de tristeza, né? Uma expressão de expectativa. E logo nos primeiros tempos do teatro, as pessoas usavam essas máscaras para mostrar em algumas cenas algum momento de tristeza ou de alegria, tá? Então, o texto teatral, o dramático, são aqueles textos produzidos para serem apresentados, encenados, colocados em cenas, e podem ser escritos em poesia ou prosa, tá? Então, a poesia tem rimas, a prosa não tem, só para ser uma diferenciação assim básica, tá? Então, alguém escreve esses textos, alguém imagina essas histórias, alguém cria essas histórias. Então, tudo isso aí a gente tem que considerar porque faz parte do teatro, ok? Olha aí a máscara da alegria e a máscara da tristeza. Só para a gente já aí, dá para a gente perceber já, né, na expressão. São, portanto, peças de teatro escritas por dramaturgos e dirigidas por produtores teatrais, e em sua maioria são pertencentes ao gênero narrativo. O que é que narra? Eita, professoras de português, o que é narrativo? É aquilo que narra, aquilo que conta uma história. E o dramaturgo é aquele profissional, aquela pessoa que escreve os dramas, né? Olha aí, como já tem um bocado de gente trabalhando aí, né? E quem é que dirige? Né? Quem dirige é o produtor teatral ou o diretor. Dirige por quê? Porque organiza, porque é muita gente trabalhando. Então ele vai lá e diz, olha, essa cena aqui vai participar fulano, fulano, fulano. Ele vai dirigindo, vai organizando, vai dizendo o que deve. E às vezes tem que dar uns gritos mesmo, porque tem gente que não faz o que é para ser feito. Né? Você determina, olha, essa cena aqui vai ter uma cena de choro, e a menina começa a rir. Aí, entendeu? Aí o diretor tem que ir lá e falar sério. Vamos seguindo então. O texto teatral apresenta enredo, personagens, tempo, espaço e pode estar dividido em atos que representam diversos momentos da ação. Por exemplo, a mudança de cenário ou de personagens, tá? Olha, toda a história, ela acontece, todo ato, toda cena, ela acontece num certo ambiente. Vamos dizer que seja a sala de uma casa, né? Aí a outra cena vamos dizer que seja no quarto da personagem. Aí já muda, né? Já muda os móveis, já muda um bocado de coisa de um cenário para o outro. E aí os teatrólogos, né, as pessoas, os diretores, todo mundo tem uma logística aí que faz mudar o cenário para que aconteça o trabalho teatral. Tá vendo? Pensou que era pouca coisa? É muita coisa. E olha aqui, novamente, aqui a ilustração das nossas máscaras teatrais. Começou só com duas, né? Da alegria e da tristeza. Vamos lá. Muito bem. A linguagem teatral. A linguagem teatral, ela é expressiva, é dinâmica, dialógica, corporal e gestual. Cada uma dessas palavrinhas aí caberia uma aula inteira, só para a gente falar o que é expressão, o que é a dinâmica, o movimento, a dialógica, as pessoas conversando, né? A linguagem corporal. Você está triste, você não pode estar com um movimento que seja muito eufórico, né? Os gestos que você faz, né? O próprio
olhar, tudo isso aí faz parte da linguagem teatral. Não é só falar, não é só colocar o texto para fora, não, tá? Para prender a atenção do espectador, a pessoa que está assistindo, os textos teatrais sempre apresentam um conflito, um momento de tensão que será resolvido no decorrer dos fatos. Gente, isso aqui é a base de tudo, por isso que eu vou comentar um pouquinho, porque é muito importante essa parte aqui. Olha só, o conflito, se a história não tiver um conflito, as pessoas se desinteressam. Joãozinho e Maria, são duas pessoas lindas, né? Se não tiver a bruxa lá, que vai prender, fazer aquele monte de maldade, e depois, lá no final, tem uma solução, né? No final, os caçadores acham, sei lá como é que eles conseguem fugir daquela bruxa, e aí tem toda a solução, tem todo o alívio. Mas enquanto isso aí não acontece, né, tem aquela tensão, tem aquela angústia. Isso aí pode ser traduzido em várias outras maneiras, várias outras linguagens, várias outras situações. Então, em novelas, em histórias de cinema, né, em tudo no mundo que tem uma apresentação, que tem uma encenação, tem um conflito, aparece um conflito, tipo assim, o menino começa a namorar a menina, e aí tá tudo legal, pá, e de repente o pai dela sabe, aí o pai dela diz, aquele um cara safado, um vagabundo, quero você namorando com ele, não, conflito, né? Aí o rapaz arranja um emprego, não sei o quê, passa no vestibular de medicina, não sei o quê, qualquer coisa assim que melhora a situação dele, aí, ô pai, aí, né, o pai vai e diz, não, agora você pode namorar com ele, não sei o quê, aquela, né? É só uma das muitas maneiras de ter o conflito, né? Essa é até um pouco preconceituosa, tem um monte de situação, mas tem isso. Uma história é uma história, tá bom? Então vamos voltar, porque agora toda vez que você vê uma história, né, você vai já perceber como é que é formado o conflito e vai ficar esperando como é que os autores vão resolver aquele conflito, né? Às vezes tem até séries policiais baseadas nisso, né? Tem uma morte, não sei o quê, aí vem a investigação para procurar a solução daquele conflito. Vamos voltar lá, diretor, por favor? Isso, beleza? Então, um dos tipos do teatro, das histórias de teatro, né, não tem só sofrimento não, tá, gente? Tem a comédia, que é o uso do humor nas artes cênicas. Então, são histórias, o stand-up, né, o comedy, né, que é um tipo de história, o cara vai lá contando piadas, né? Então é um teatro, sim. Então também pode significar um espetáculo que recorre intensivamente ao humor. De forma geral, comédia, a palavra comédia, é o que é engraçado, é o que faz rir, né? Então, existem várias maneiras disso aí acontecer, tá, gente? Eu creio que vocês já estejam acostumados a um conflito onde, sei lá, o cara está na cena e de repente a calça dele cai e fica só de cueca, samba, canção, aí todo mundo cai na risada. Uma situação que pode acontecer. E o drama? O drama é a mesma coisa que dorama, que a gente está tão acostumado hoje em dia, né? Dorama ou drama, né, é a história, é uma palavra que vem lá da Grécia Antiga e significa ação, tá? Aristóteles, opa, cadê o professor Hélio e a professora Liliana? Em sua Poética, né, que é uns escritos dele lá, ele divide a literatura de sua época de forma oral, nos modos narrativo ou épico, dramático e misto. Então, na maneira de contar a história, pode ser narrativo, que apenas está contando a história, ou épico. Quando fala de épico, é uma palavra que significa heróico, histórias de grandes heróis. Ou então dramático, quando tem muito sofrimento, né? Tem muitos conflitos, ou então misturando uma coisa e outra,
tá? Olha que a expressividade dessa cena, né? Olha aí o rosto dela, a expressão de sofrimento, implorando, pedindo lá ao rei, salve a minha filha, não sei o quê, bababá, e bebê, entendeu? É bem por aí. Vamos seguindo então? Vamos dar uma atenção aqui especial sobre as máscaras, né? Inicialmente, as máscaras eram um instrumento essencial do figurino dos autores e dos atores, sendo utilizado no teatro grego. Já, olha isso aqui, que as mulheres não participavam das atuações, meu Deus, os gregos, né? Porque não eram consideradas cidadãs da polis. Polis é cidade em grego, né? As máscaras muito coloridas podiam representar personagens de ambos os sexos. Olha só, gente, andei sabendo aí algumas coisas sobre os gregos aí, que eles eram muito preconceituosos com as mulheres. Eles não valorizavam. Eu acho que vale a pena investigar um pouco essa história aí, tá? Porque eles não consideravam as mulheres nem mesmo cidadãs das polis. Então, quando precisava de uma atuação feminina, eles colocavam um homem com uma máscara que ia imitar a voz de uma mulher, ia imitar o personagem. Olha aqui uma ilustração de uma cena teatral, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Eu não vou adiantar isso aqui, mas isso aqui é um palco, né? E tem as arquibancadas onde as pessoas estão lá para assistir e 3 personagens ali com as máscaras, como vocês estão vendo aqui, né? Essas máscaras aqui que eu trouxe para ilustrar para vocês. E olha só, você sabia? Curiosidades. As máscaras da tragédia e da comédia fazem referência à origem grega do teatro e aos principais gêneros disseminados na Grécia Antiga. A tragédia, sofrimento, né? A tragédia representa, essa palavra aí representa morte, representa, né, tudo de muita coisa ruim. E a comédia, ao contrário, era o momento de rir, o momento de se alegrar, de aliviar, tá bom? Então, tragédia e comédia são opostos, né? Tragédia, ó, dor e sofrimento, e comédia, alegria, tá? Lá no início, começando tudo, né, tem essa boa divisão aí. Então, seguindo aqui, nós vamos entrar aqui na história do teatro ocidental. Muito bem, o teatro teve origem no século VI, né, já pulou aqui um pouquinho, antes de Cristo, na Grécia. Vai do século IV até surgindo das festas dionisíacas, que a gente já falou, né? Realizadas em homenagem ao deus Dionísio, o deus do vinho, do teatro e da fertilidade. Então nós estamos vendo aqui o antigo teatro na Acrópole grega Atenas, na grande cidade grega Atenas. Pois bem. Observe aí o tipo de construção, né? As arquibancadas, os lugares onde o povo ficava para assistir. Essa parte aqui, ó, eu desenho bem, hein? É onde os atores, é a arena onde os atores vão apresentar, né? E aqui onde eles entravam, onde ficava o coro, né? Aqui essa parte aqui. E aqui tem várias salas onde tinham os camarins, onde eles trocavam as vestimentas, né, para trocar a roupa dos personagens, essas coisas assim. Tá bom? Então, vamos entender o que são as peças. As peças são as histórias completas, né? Então,
Muitas peças teatrais gregas são representadas até hoje, visto a influência que tiveram no mundo. São elas, olha só, gente, importantíssimo, tá? Essas histórias são muito representadas, né? Refilmadas, e muitas delas inspiram, baseado nelas, alguns outros autores fazerem outras peças, né? Criarem outras histórias. Então, essa história aqui, Édipo Rei, do Sófocles, que foi um grande dramaturgo, que, né, escreveu várias e várias. Nessa Édipo Rei, é preciso que você pesquise e vá dar uma lidinha sobre ela, que você vai ver que coisa incrível, né? O rapaz é deixado... Existia uma lenda que o rapaz poderia matar o rei quando crescesse, né, o filho, né? Então ele, sabendo disso, mandou matar a criança, que foi alguém lá, fez essa intriga lá no ouvido dele, né? Só que a pessoa não matou, e aí ele cresceu e depois fugiu, ele não conhecia o pai, e aí quando encontrou com ele, matou o pai. E aí encontrou uma mulher muito bonita, que ele não sabia nem quem era, se apaixonou, e ela ficou também assim. Aí era a mãe dele. Quando ela descobriu, olha só quantos conflitos não tem aí nessa história. Quando ela descobriu que aquele rapaz era o filho dela, que ela tanto sofria, porque não tinha presença dele, não conhecia tudo mais, aí ela se mata, aí tem, entendeu? Tragédia, tragédia, tragédia. Édipo Rei. Eu contei por alto assim, pulando várias partes, vários detalhes dessa história que é muito longa. Teria que ter umas 4 aulas para eu poder mostrar para vocês. Mas eu peço a você que pesquise, que vá lá e procure ler, que essa história é fantástica. E ela já foi apresentada até na televisão brasileira. Tem também o Prometeu Acorrentado, do Ésquilo. Esses caras são gênios. Aí tem as Troianas, do Eurípides, e as Vespas, de Aristófanes. Todas essas peças são histórias fantásticas, como essa que eu passei aqui por cima, que alinhavei para vocês, ok? Pesquisa, procura ver que você vai entender muita coisa interessante nos conflitos dessas histórias aí. Vamos ver mais uma curiosidade? Bora ver. Olha só. A arquitetura, a construção dos teatros gregos possuía como característica as construções ao ar livre. Então, os teatros eram chamados de teatros de arena. A arena mesmo é essa parte aqui. Todos esses teatros, eles tinham essa partezinha aqui, né? Então, essa parte aí era de areia, por isso que é chamada de arena, né? Depois foram melhorando. Mas todo o teatro tinha essa parte aí para os atores fazerem as suas encenações. Então, por isso que é conhecido como teatro de arena. A arena era em forma de meia-lua, né, como vocês estão vendo aqui. Visando uma melhor acústica, eles possuíam uma grande arquibancada para a plateia. Essa maneira daqui, olha, de ele ficar lá embaixo e a arquibancada vir assim, né? O som que está aqui embaixo ele é perfeitamente ouvido aqui em cima. Tá? E não tinha microfone, né, daquela época, então descobriram, né, que a acústica servia perfeitamente para esse fim, para esse tipo de apresentação. É claro, é lógico que as pessoas colaboravam e contribuíam fazendo silêncio para ouvir o que estava sendo ensinado ali, né? Antigo teatro na Trópole grega Atenas. Então vamos seguir. No surgimento do teatro na Grécia, a arte era representada por 2 máscaras, a máscara da tragédia e a máscara da comédia, momentos de dor e momentos de rir, né? Aristóteles,
foi um dos grandes filósofos gregos, né? Ele foi assim, um tudo, né? Para diferenciar a comédia da tragédia, diz que a tragédia trata essencialmente de homens superiores, heróis. E a comédia fala sobre os homens inferiores, ou seja, as pessoas comuns da cidade. Então, mais uma definição, mais uma divisão aí para você saber, e ninguém menos do que Aristóteles, né? O grande Aristóteles, né? Onde ele mostra mais uma nuance. Né? Quando a história, quando se trata de uma tragédia, é sobre pessoas que têm um cargo, que têm uma história, né? Um destaque na sociedade. E a comédia é só contando, ridicularizando pessoas comuns da cidade. Tá? Olha aqui a nossa ilustração aqui, tá vendo? Bom, aí vem a história do teatro romano. O teatro romano sofreu influência do teatro grego e se desenvolveu na época clássica, né? Desempenhou um papel social na sociedade e influenciou a política e as crenças da população. Entre os dramaturgos romanos, destacam-se Plauto, Terêncio e Meneandro. Esses caras escreveram história. Mas o formato do teatro é o mesmo, né? Você está vendo aí a arena aí, ó. Olha aqui a nossa arena, né? E as arquibancadas e o lugar da orquestra, né? E onde os atores trocavam as suas roupas. Na Roma antiga, o teatro era o lugar onde os romanos... Eita, esse aqui está muito torto, por favor, né? Era o lugar onde os romanos se reuniam para passar seu tempo livre e a diversão, né? Não tinha aquele negócio de ficar vendo televisão, né? Outras diversões, então o pessoal ia para o teatro. Então, Pompeu foi o primeiro imperador a construir um teatro de pedra em 55 a.C., sendo que o teatro levou o seu nome. Então, Teatro de Pompeu. Olha só a forma do teatro, olha só as construções aí, né? E aí chegamos no teatro medieval, o teatro da Idade Média. Então, as peças, as histórias eram representadas por membros do clero, por membros da igreja, né? Por padres, por bispos, etc. As peças tinham como figurantes os fiéis e misturavam a língua do país ao latim. Então, tinham frases que tinham palavras em latim. E as encenações poderiam ser litúrgicas ou profanas. Litúrgicas tem a ver com a cerimônia religiosa, tá? E as profanas eram aquelas que não eram religiosas, falando do cotidiano das pessoas e tudo mais, tá bom? Então, veja só como é interessante. Nas peças do teatro, não só o clero fazia parte, como pessoas que faziam o papel ali de uma camareira, de alguma coisa assim, mais simples, sem grande participação decisiva na cena, eram os fiéis, as próprias pessoas que frequentavam a igreja. Então vamos seguir. Sob a influência da Igreja Católica Apostólica Romana e da visão teocêntrica do mundo, o teatro medieval foi basicamente um teatro litúrgico, articulado com os ritos, as celebrações e o culto da religião católica. Então, na Idade Média, não havia muitas, quase nenhuma, a pouco foi acabando com as apresentações, né, profanas. É isso? Era tudo sobre a igreja, tudo sobre a história
de Jesus, sobre a história da criação do mundo, o teatro medieval tem início a partir do século XII e permaneceu até o século XV, com a chegada do período renascentista. A sua origem está relacionada com as celebrações realizadas a favor das festividades religiosas, seja a Páscoa, o Natal, entre outros. Está entendendo aí? Quando chega na Idade Média, tudo é religião. E as artes receberam aí um cabeço. Até que chega o Renascimento. O teatro renascentista foi aquele produzido durante o período do Renascimento, que teve início na Itália no século XV. Então, diferente do teatro medieval, o teatro renascentista apostou no teatro popular de caráter cômico e burlesco, na exploração de variados temas. Então, era o teatro do povão. E aí aparece aí o grande dramaturgo e poeta inglês William Shakespeare, que é o autor de tragédias famosas como Hamlet, Otelo, Macbeth e Romeu e Julieta. São histórias muito famosas que vale a pena pesquisar para saber mais ou menos o conteúdo, né? Para você, vale a pena ler para você enriquecer mais aí os seus conhecimentos, tá? Então, o Shakespeare tem vários pensamentos, né? E um deles era: o tolo pensa ser sábio, mas o sábio conhece a sua ignorância. Então, o sábio é bem mais prudente do que o tolo. O tolo se expõe e aí... Bom, e o teatro moderno? O teatro moderno já entra aqui na época do Barroco, né? No Barroco tem a divisão de obras em 3 atos, a ruptura das unidades de ação, a mistura do trágico com o cômico, uma ruptura das unidades clássicas de tempo e lugar, e a composição passa a ser em verso, nada de rimas, nada de poesia. Ok? São as características do teatro barroco, né? E aí, seguindo aqui, nós temos o período romântico, né? O romantismo foi um movimento de reação contra as fórmulas clássicas. Os autores românticos cultuavam a arte subjetiva, que valorizava a emoção acima da razão. Então, o romântico, ele se matava, ele exagerava mesmo, tá? E o realista? O realista, quando o romântico estava muito exagerado, aí ele se opõe ao romantismo, considerando que o mundo era independente da representação mental que o artista fizesse dela. Então, a atenção e a fidelidade máxima ao real, trazendo a reflexão sobre temas sociais, passa a ser uma característica do teatro realista, tá? O real era considerado apenas aquilo que era percebido pelos sentidos. E o teatro brasileiro? O teatro brasileiro, olha só, ele nasce através da chegada dos portugueses, né, especialmente os jesuítas, com a tentativa de catequização dos indígenas, transformar os indígenas em os nossos povos originários, transformar em católicos. A partir de 1808, Dom João VI determina a melhoria do teatro e o país passa a receber espetáculos no modelo francês, para a diversão da aristocracia, então, dos ricos, né? Então, o teatro não refletia os costumes e a cultura do povo. Isso ocorre com a representação de Antônio José, o poeta, e a Inquisição de Gonçalves Magalhães. Tudo é isso aí, gente, merece pesquisa, viu? Surgem, então, as comédias de costume, cujo propósito era apontar as situações do país e levar riso aos espectadores. Vai começar a mudança. O teatro realista surge em 1855, deixando para trás os dramalhões e expondo os conflitos sociais da época, tá? E aí, em 1943, vem uma peça que quebra com tudo. Ocorreu a estreia da peça Vestido de Noiva, né, do Nelson Rodrigues,
sob a direção de Ziembinski, que escandalizou o público e modernizou o palco brasileiro. Ok? E a nossa atividade interativa, né? A nossa enquete. Como é o teatro atualmente? Eu responderia assim, vou dar uma resposta aqui que você, né, pode ter respondido do meu jeito ou não. Olha, com tantas influências, o teatro de hoje é uma arte muito rica. Existe a ópera, o teatro de bonecos, os musicais, o teatro feito em espaços alternativos, entre outros, né? São várias possibilidades. Quando apareceu o cinema, então, acreditava-se pelo fim do teatro, pois o cinema iria substituí-lo, porque podia criar histórias com muito mais semelhança com a realidade. Mas isso aí não procedeu não, né? Então, uma atividade aí para a gente praticar teatro. Vamos praticar o teatro? Bora praticar o teatro? Bora praticar o teatro? Pois é. Então, jogos teatrais. Os jogos teatrais é um termo utilizado em português para designar qualquer estrutura de jogo, de brincadeira que possa ser utilizado no teatro. Seja dramático, a partir de textos de teatro, cenas, esboços ou improvisações, ou também na forma de jogos lúdicos ou brincadeiras. A partir do material complementar, jogue com seus colegas os jogos teatrais sugeridos. Olha, gente, tem para você fingir que você é um jogador, para fingir que você é um artista, que você é, assim, você exercitar um momento teatral, ok? Então, eu chego aqui ao final da nossa aula, espero que vocês tenham gostado bastante, tem muita coisa para se explorar ainda sobre o teatro, ok? Valeu!